Estamos ao vivo. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Estamos aqui com mais uma live do Conselho Federal de Economia. Eu sou Denise Cassama, vice-presidente do Conselho Federal de Economia, e hoje estamos aqui para celebrar o Dia da Economia Solidária, dia 15 de dezembro, Dia da Economia Solidária, e para falar desse assunto, estamos aqui com uma tríade de participantes, todos que cheiram, respiram e transpiram a economia solidária no seu dia a dia. E para mediar essa live fantástica que temos agora, eu convido meu colega economista, ex-presidente do Conselho Regional de Economia do Maranhão, nosso querido economista Frednan Santos, que também é um militante da economia solidária. Frednan, seja bem-vindo, a palavra é toda sua. Olá, boa tarde, boa tarde a todos e a todas. Uma grande satisfação, estar aqui também nesse momento, nesse dia especial, Dia da Economia Solidária. Agradeço o convite da nossa vice-presidente do Conselho Federal, a Denise, Agradeço aqui aos demais participantes que vão estar hoje aqui conosco, a irmã Lourdes, o colega Marcos Antônio e o Marcelo Justo, que vão estar hoje nessa tarde aqui conosco. Então, é uma grande satisfação estar aqui. Agradeço a todo o público que já está aqui nos acompanhando pelo canal do nosso Conselho Federal de Economia, Então, aqui no Maranhão também, eu sou aqui do Maranhão, nós estamos aí com uma programação, nessa semana, também a 6ª Semana Estadual de Economia Solidária, também trazendo essa pauta, esse tema, que é um tema que o Conselho Federal de Economia incorporou, e com isso a gente tem aí dentro do nosso sistema COFECON, CORECONS, uma série de atividades, e vem buscando sempre pautar a economia solidária enquanto um tema fundamental, para o economista, para a economista. Então, vamos começar aqui hoje com a irmã Lourdes, vou ler aqui rapidamente o currículo dela para chamar ela aqui para participar aqui conosco. Então, a irmã Lourdes Dil, é educadora popular do cooperativismo, da economia popular solidária, na agricultura familiar, é agente da Caritas, a Caritas brasileira, essa instituição que está sempre aí de mãos dadas, nas comunidades, fazendo muita atividade, e com a pauta da economia solidária, Então, ela está na Caritas desde 1987, Eu tinha acabado de nascer, e a irmã Lourdes já estava na Caritas, fazendo esse trabalho tão lindo, tão importante. Ela é coordenadora do projeto Esperança, Co-Esperança, na Arquidiocese de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, É presidente do CONSER, Conselho de Segurança Alimentar de Santa Maria também. Possui licenciatura plena em Economia Doméstica, com especialização em Extensão Urbana e Rural, na Universidade de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, e realizou cursos de especialização em organização popular, movimentos sociais e democracia participativa, e entre outros. Então, a irmã Dulce, em 2020, recebeu o Prêmio Mulher Transformadora, no nosso Conselho Federal de Economia, um prêmio que foi muito interessante, que honrou todos nós que fazemos parte do sistema COFECON, Então, seja bem-vinda, irmã Dil, que está aqui conosco. Eu tenho aqui 2 perguntas para a gente fazer aqui um bate-papo, Então, a primeira pergunta, para a gente começar essa conversa, mas aí pode também iniciar com uma apresentação, inicial, depois a gente vai para essa pergunta. Então, primeira pergunta, como foi o início do seu trabalho com esse projeto tão lindo que é o Projeto Esperança? Então, uma saudação muito especial a todos e a todas, com alegria nesse Dia Nacional da Economia Solidária. Vou dizer que o ano que teve mais programação é esse ano. Para tudo que lado que liguei, que olhei e contatei nas redes sociais, só falava nesse dia.
E acabamos de fazer um encontro de 3 horas com a Caritas brasileira, com todos os regionais do Brasil, sobre as feiras gigantes do Brasil. Então, em primeiro lugar, dizer isso. É um dia que a gente lembra com alegria nosso querido professor Paulo Singer, grande parceiro. Ele veio 11 vezes para Santa Maria na FECOP, então isso eu preciso dizer. O Ademar e tantos outros que já partiram e que estão do outro lado, com certeza, nos apoiando. O meu início na economia solidária, eu estava na faculdade em Passo Fundo. E daí, de quando em quando, a gente ia para Cerro Largo, que fica perto, para a gente buscar mantimento, que estudante não tem dinheiro, né? Mesmo que seja irmão, padre, não interessa. Nós íamos cada 15 dias para Cerro Largo buscar alimentos, para a gente, porque lá tudo era caro, e a gente tinha aula manhã, tarde e noite, era um turno bem puxado. E no meio disso, chegou a nossa coordenadora provincial, irmã Beatriz Engel, que hoje está no Equador. Ela me chamou para o lado e disse, eu tenho uma missão nova para você. Para onde? Eu estava em Santo Cristo, lá pertinho da Argentina, fica na divisa. Eu tenho um convite a partir do Dom Ivo Lorscheiter, bispo de Santa Maria, que foi 2 vezes presidente da CNBB, secretário, e um homem que viajava pelo mundo. Ele tem um livro chamado A Pobreza e Riqueza dos Povos. Ele implantou, ele escreveu junto com a universidade um projeto em Santa Maria, chamado Projeto Esperança. E ele quer uma pessoa que tenha coragem de tirar do cofre, sob 7 chaves, um documento graúdo, bem grande, escrito. E ninguém teve coragem de começar a implantar. E você foi escolhida para iniciar esse projeto. Você topa? Eu disse, acho que eu vou, não sei nada sobre isso. Ninguém falava em economia solidária, falava em cooperativismo. A Caritas, nós falamos já em PACs, Projetos Alternativos Comunitários. Vim para Santa Maria. Vão fazer 35 anos agora em março, dia 6 de março. Eu vim para cá, eu vou dizer que eu li tanto, conversei tanto com esses professores da universidade, que não tinha muita atenção para dar para a gente, porque eles tinham aula. E fui forungando, estudando, até nós iniciar. E na época não tinha telefone, pouco agricultor tinha carro, nós fazíamos bilhete e mandava pelo ônibus de linha para chegar até os produtores. E eles entregavam, então, na telefônica, e lá a gente ia fazer reuniões. No começo, nós fazíamos muitas reuniões de base para estudar que projeto seria esse. E o primeiro projeto foi de Cuias, de Porongo, num lugar chamado Rincão dos Feios. Era o lugar. Depois até um vereador aqui pediu para mudar. Hoje é Rincão Nossa Senhora Aparecida. Lá a gente foi 1, 2, 10, 15 vezes e implantamos o projeto de Cuias. E foi uma experiência muito interessante. E aí começamos. Depois criamos o Centro de Comercialização Direta, que já começou em 1989, Santa Maria, com as feiras. Foi complexo, não deu certo a primeira nem a segunda. Aí pegamos a Kombi e viajamos por 3 estados do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para conhecer feiras. Nenhuma feira que visitamos nos agradou, porque nós queríamos uma feira de autogestão. E daí sentamos, eram 9 homens e eu sozinha de mulher, que viajamos por esses estados. Viajamos semanas. E daí, então, nós criamos a ideia, foi nossa aqui de Santa Maria, o chamado Feirão Colonial, que agora em 2 de abril de 2022 vai fazer 30 anos. O Feirão Colonial também deu à luz a FECOP. A FECOP é mais recente, 2 anos a menos. Deu à luz a FECOP, deu à luz a muitas outras feiras na universidade, na prefeitura, feiras na praça, que também já tem 30 anos. Então, nasceram até que, enfim, os filhotes do Feirão Colonial, do Projeto Esperança com Esperança. Então, foi muito pitoresco. Eu ainda preciso escrever muita coisa, se Deus me dá esse tempo. Então, é uma trajetória empolgante, ensinante e aprendente, que hoje a FECOP faz, e fala e transmite. Foi o que há pouco falei também nessa live com a Caritas. Então, teria muita coisa para falar até meia-noite seria brincadeira, mas eu vou deixar até para os outros. Então, esse foi meu início. Foi difícil. Uma tarde viajei no ônibus, não sabia para onde pensar, o que fazer. Sentei no ônibus das 2 da tarde até 8 horas da noite. Viajei pela cidade, conheci a cidade, refleti, pensar o que eu ia fazer da vida. E daí o Deus da vida me cutucava. Começa. Começamos. E deu certo. Ótimo. Então, uma segunda questão aqui para a gente dialogar, né? De que maneira a irmã entende que essa cultura do cooperativismo, da economia solidária,
pode ajudar as pessoas, as famílias, né, que estão naquelas comunidades mais carentes, né, que enfrentam mais dificuldades, e com a pandemia passaram a ter mais dificuldades ainda, né? Então, de que maneira a senhora percebe que o cooperativismo e a economia solidária pode ajudar essas pessoas nesse momento de grande dificuldade? Em primeiro lugar, as pessoas têm vontade de se organizar. Eu vou usar 4 termos que a gente usa muito aqui, e são a partir da reflexão do Dom Ivo. Ele frisava muito essa importância. Por exemplo, a organização é do povo. Qualquer classe no campo, na cidade, pode se organizar e deve se organizar. Então, o povo se organiza. A mística, que nós não abrimos mão, mística, sempre digo, é muito mais que uma religião. A mística é aquilo que nos dá coragem e teimosia de lutar. A teimosia profética, onde a gente busca e a gente resiste e não desiste. Então, a mística, como disse, mais que uma religião. O terceiro aspecto, a tecnologia que precisa vir das universidades, que é dado. As universidades precisam ajudar com o seu conhecimento. E a quarta questão, a política pública. Nós precisamos investir junto com o povo na certeza de que a política pública precisa vir dos governos, a nível municipal, estadual e federal. Com isso, então, sobre a questão da pandemia, nós, por mais que a pandemia ela ainda está aí, não terminou, mas Santa Maria é uma das únicas cidades do Brasil onde as feiras não pararam por causa da pandemia. Nós tivemos 4 decretos e não temos notícia que alguém que alguém se infectou do Covid na feira ou levou o Covid para fora. Não teve Covid na feira. Nós continuamos, nem um grupo pediu cesta básica, não pediu alimentos, não pediu auxílio emergencial. Todo mundo continuou trabalhando e fazendo as feiras. Então, nesse sentido, a questão da persistência do testemunho multiplicou o número de feirantes agora. Está entrando muita gente jovem, uma porque não tem trabalho, não tem renda. Nós temos gente hoje na feira entrando, juventude, com curso de graduação, com mestrado. Temos uma produtora com doutorado, está na metade do doutorado pela Universidade Federal de Santa Maria. E por que ela entrou na feira? Os pais são ex-plantadores de fumo, ela também plantava fumo, pararam com a produção de fumo e ela disse, eu estou na cidade, mas não tenho renda, não consigo emprego. Volto para a colônia, no município de Agudo, uma terra de fumo, onde eles produzem ecologicamente, né? E ela então começou a produzir. E ela está na feira feliz da vida. Então, testemunhos que a pandemia nos deixou, porque o povo se organiza e se fortalece na organização. Então, eu tenho certeza que agora, após pandemia, e ainda estamos em tempo de pandemia, o povo vai ficar muito mais resistente, vai ficar mais corajoso, e quem de nós não pensou que poderia ser o seu último tempo? Eu pensei, se eu pegar a pandemia e não resistir, graças a Deus não peguei, estou sadia, estou corajosa, estou com muito mais energia agora para lutar pelo que vem. Então, eu acho que o povo se organiza, a gente tem e sabe de lugares onde o povo não resistiu, parou as feiras, parou a produção, começou a pedir auxílio emergencial, o que é bom por um lado, mas é humilhante por outro lado. A pessoa depender de 150 pila de um governo que não quer nem dar isso, né? Então, eu penso que a gente precisa investir muito na coragem, no esperançar e na teimosia. Eu uso essa palavra hoje muito. A teimosia profética de a gente não entregar os pontos. É um pouco por aí. Eu teria muita coisa para falar, mas eu quero deixar espaço para os outros. Então, tenho coragem e nosso grupo também se alimenta dessa forma. E não desiste, mas resiste e nessa dimensão caminhamos para frente. Então, só para fechar, irmã, então eu entendo a Feira de Economia Solidária, né? A Feira de Santa Maria, ela é um exemplo, né? Mas eu gostaria de saber se ela consegue, vamos dizer assim, irradiar para a região, como é essa dinâmica dessa Feira de Santa Maria. Ela consegue ser funcionar, como a gente chama na economia, como um case de sucesso que faz com que outras comunidades repliquem e etc. Exatamente, porque nós chamamos assim, a Feira de Santa Maria é uma feira aprendente, caminhante e ensinante. Eu falo de duas, fazer a conexão, o feirão, que é cada sábado, que vai fazer 30 anos.
30 anos. Ele irradia, por exemplo, em nossos pequenos municípios da região também tem feiras iluminadas no Feirão Colonial de Santa Maria. Quem tem uma feira vigorosa lá fora não precisa vir para Santa Maria, mas mesmo assim tem uns que ficam lá fora, na feira do sábado, e vêm para Santa Maria. Então, ela é caminhante, aprendente e ensinante. A FEICOP, a última grande edição foi 2019, depois 2020, um dia apenas e 15 dias de feira online, né, que foi muito importante. Tivemos a participação de muitos empreendimentos, não só do Brasil, do mundo. 2021, a gente fez a FEICOP em outubro, de 10 a 15, 3 dias. Mesmo sendo só estadual, nós conseguimos que passou pela feira 60 mil pessoas. Tudo, por exemplo, tinha máquina para contar e para apresentar o comprovante da vacina. Esse era o critério para entrar. E deu tudo certo, ninguém se confundiu por causa disso. E a última feira gigante em Santa Maria foi 2019, quando nós tivemos a presença de mais de 1.000 empreendimentos dos 26 estados brasileiros, 30 países, 3 continentes, e mais de 100 atividades formativas, seminários, oficinas e atividades culturais, todo esse cenário. E um público recorde de 305 mil pessoas. E eu queria, então, fazer esse trampolim para 2018, quando a FEICOP teve a 25ª edição, teve a 3ª edição do Fórum Social Mundial, e porque estamos falando desse Dia da Economia Solidária, tivemos a última presença do professor Paul Singer. Isso eu preciso falar. Foi a última edição que ele veio, das 11 feiras que ele veio participar, e foi muito emocionante, cara, trazer essa emoção para cá, até para o Marcelo transmitir também para a família. E ele quase perdeu o avião porque ele disse, irmã e Shirley, do Instituto Marista, eu quero hoje visitar todos os empreendimentos. Nós passamos em toda a feira, caminhando, nós tiramos um tempo, quase que um dia, ele de bengala e a Shirley num lado e eu no outro lado, levando ele. Em cada empreendimento ele parou, o pessoal disse, posso tirar uma fotografia com o senhor? Pode. E para cada grupo ele deu uma mensagem. E essa foi a última vez que ele veio para cá. Talvez foi a última feira, porque depois ele ficou doente. Então, gente, quando penso no Dia da Economia Solidária, quando penso no professor Paul Singer, para mim é uma energia tão grande de um homem com essa idade, com a saúde que ele tinha, ele veio para Santa Maria. Porque naquele ano também houve as homenagens do BNDES para quase 50 empreendimentos. A FEICOP também foi premiada, inclusive com recursos, não apenas com o prêmio Sandra Magalhães, todo mundo lembra, né? E aquilo deu tanta energia. Toda vez que tem um problema assim nas feiras ou nesse cenário, a gente lembra daquele fato. O professor quase não conseguia mais caminhar, e daí até que, enfim, a Maria José disse, professor, o seu avião não espera, nós temos que ir mais um pouco, mais um pouco. E ele não perdeu o voo, foi até Porto Alegre, depois Porto Alegre a Brasília, e quando ele voltou para casa, ele me ligou, disse, cheguei são e salvo em casa, estou em casa. Então, gente, lembrar uma trajetória dessas, e agora criar o Instituto Paul Singer, é o máximo para o Brasil. O mundo tem que conhecer essa figura que deixou um legado, deixou uma mensagem, deixou um desafio para nós seguir. Quantas experiências no Brasil ele apoiou, integrou, e quantos países hoje falam o nome dele, especialmente nesse dia. Então, eu teria 1 milhão de coisas para falar, mas eu sei que é empolgante a gente falar nisso, gente. Agradeço ao COFECOM também pelo o prêmio que me deram, e esse prêmio é de todos, eu partilhei com tanta gente, e foi uma experiência também que, com certeza, junto com essa envergadura da economia solidária do Brasil, nesse dia que celebramos nossa data, a gente só tem que ir para frente. Por mais que temos um governo que não nos ajuda, pelo contrário, nos atrapalha, mas nós não precisamos entregar os pontos, não devemos entregar os pontos, nós devemos continuar nossa luta, nossa coragem, e temos certeza que estamos no caminho certo, e o futuro pós-pandemia, o vigor da economia solidária, agora com a 6ª plenária, que vai acontecer ano que vem, talvez em Santa Maria, não se sabe ainda bem, nós vamos para frente, nós nunca vamos retroceder. Isso mesmo, Lourdes. Então, como falar de economia solidária é falar do Paul Singer, né? Então, nesse dia hoje tão especial, né, da economia solidária, Paul Singer, ele é uma figura central. É a figura, né? é a figura. Para a gente debater, né? Então,
É muito importante seu relato, e agora a gente vai conversar agora com o Marcelo Justo, que aqui representa, né, o Instituto Paul Singer, né, que é mais Coisa linda, coisa linda. Uma coisa linda, né, necessariamente, né. Então é uma grande responsabilidade, né. Eu já falei aqui nos bastidores antes com o Marcelo, né, que é uma grande responsabilidade porque o Instituto vai ter aí todo um legado, né, que o Paul Singer deixou para a gente. Então, o Marcelo Gomes Justo, né, ele é bacharel em Ciências Sociais, tem mestrado e doutorado em Geografia Humana, tudo pela Universidade de São Paulo, né, realizou pós-doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe, né, com pesquisa sobre a agroecologia e comunas da terra na região metropolitana de São Paulo, né, no período de 2017 a 2018, é pesquisador credenciado junto ao Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais e diretor executivo do Instituto Paul Singer. Então, seja bem-vindo, Marcelo. A gente começa aqui já com uma pergunta, né, bem assim, íntima, né, nesse sentido. Né? Como você conheceu o Paul Singer? Né? Quais foram as suas primeiras impressões que você teve do nosso grande Paul Singer? Com você, Marcelo. Obrigado, Fredina. Em primeiro lugar, assim, agradecer muito esse convite de estar aqui. É um grande prazer. Isso daqui é um dos primeiros eventos que eu participo em nome do Instituto Paul Singer, que é, digamos assim, que é um lançamento já no mundo virtual. E, nesse sentido, eu quero agradecer muitíssimo e todo esse apoio de primeira hora que a Denise Cassama nos deu, e ao COFECOM, é claro, e que se estende, inclusive, aí ao presidente do COFECOM, mas a relação pessoal foi com a Denise. E também quero aproveitar para agradecer também aqui publicamente a Marcela Vieira, da Caritas Nacional, que nos colocou em contato, Denise. Então, também sou muito grato a ela. E agora a gente já formalizando uma parceria, né? Instituto Paul Singer e COFECOM, e o Instituto, ao longo desse um ano, agora formalizado, e podendo estar aqui oficialmente aí com vocês, eu falando em nome do Instituto. Então, Fredina, a sua pergunta. Eu conheci o Paul Singer pessoalmente quando eu estava cursando Ciências Sociais, nos anos 80, já há mais de 30 anos atrás, eu entrei em Ciências Sociais, e da minha turma, assim, uma das pessoas que eu logo fiquei amiga foi a Helena Singer, a filha dele. E como todo estudante de Ciências Sociais, a gente resolveu estudar Marx e fazer grupo de estudos do Capital e outros sociólogos aí clássicos. Então, eu tive a oportunidade de a gente fazer reuniões em que o Paul Singer participou, e para mim era uma honra, porque eu só conhecia ele justamente como o tradutor do Capital, da edição dos economistas, e conhecia ele de artigos e tudo. Então, conhecer pessoalmente, e foi essa primeira impressão de uma pessoa muito rigorosa academicamente, com as ideias, assim, então muito sério em cobrar coerência e consistência na compreensão, nas análises, e ao mesmo tempo muito amistoso, uma pessoa assim muito aberta ao diálogo, a ouvir, mesmo que a gente, estudante, assim, achasse que estivesse falando besteira, ele sempre muito disposto. E depois isso virou uma amizade, e também depois, muitos anos depois, eu comecei a namorar a Helena, nos casamos em 97, e a partir daí foi uma vida familiar, em que dessa vida familiar também muitas conversas, né? A conversa preferida dele era justamente falar da situação político-econômica do país e do mundo. E foi nesse momento que eu e a Helena casamos, que foi um momento assim, que era um momento histórico de um desemprego altíssimo,
devido ao momento do avanço da terceira revolução industrial e aqui justamente os efeitos do Plano Real acontecendo. E então é justamente o momento em que o Singer começa a se debruçar sobre a economia solidária. E estava escrevendo justamente o livro Globalização e Desemprego e outro livro que era Utopia Militante, e que são os dois livros em que ele elabora essa ideia da economia solidária como uma alternativa ao desemprego. E com isso eu já passei a ir lendo mais ou menos os livros que ele ia lançando, conforme ele ia lançando, a gente conversando sobre eles. E depois eu tive uma grande oportunidade, assim, que é um sinal da generosidade pessoal dele e intelectual, que quando ele elaborou o livro Introdução ao Mundo Financeiro, ele sempre preocupado em transformar esses livros, sempre serem claros para o leitor leigo, e eu que não sou da economia, né, sou das ciências sociais, ele pediu para mim e para a Helena ler o rascunho desse livro. Então, e aí depois nós fomos comentar com ele justamente isso, assim, onde que poderia ser um pouco mais claro para um leitor que não é da área e tudo, e depois ele dedicou esse livro para mim e para a Helena, assim, foi muita alegria. Mas, enfim, acho que é isso para a gente começar a conversa. Ótimo, Marcelo. Então, você é organizador do livro Urbanização e Desenvolvimento, né, que reúne artigos escritos pelo Paul Singer aí ao longo de mais de 40 anos, né, no qual ele defendia, né, o direito de todos à cidade, a compreensão de que o desenvolvimento urbano, né, guiado por esse livre mercado imobiliário, né, por essa dinâmica imobiliária, impede a realização desse direito, né, do direito à moradia e etc. Né? Então, dizia ainda que não é o desenvolvimento econômico que gera a exclusão ou a marginalização urbana, e sim a ausência dele, a ausência do desenvolvimento. Você poderia comentar um pouco sobre essa experiência de organizar o livro do Paul? Você já acabou de falar um pouco aí que teve essa grande honra, né, de fazer ali a avaliação, né, de ler um artigo ainda ali, um livro ainda ali antes de ser publicado, fazer seus comentários. Então, vou falar um pouquinho sobre essa experiência, vamos dizer assim, de assessoria também ali, de estar ali acompanhando a obra, as contribuições do Paul Singer. Obrigado por essa pergunta. Eu queria, antes de responder, fazer um parênteses assim, que é maravilhoso ouvir a irmã Lourdes Dil, assim, é um banho de energia assim que alimenta a gente, e é uma honra. Ela faz parte do conselho do nosso instituto, então nós estamos muito bem aconselhados com ela e é um prazer estar aqui nessa live com ela. Bom, sobre esse livro especificamente, a minha trajetória acadêmica é voltada para estudos do campesinato, estudos de conflitos agrários, depois agroecologia. E a partir de mais ou menos 5 anos atrás, eu comecei a estudar mais aprofundadamente a questão urbana. Não que eu não tivesse isso, fosse uma coisa de lado e tal, mas eu estava me dedicar mais. E então, nesse momento, foi que eu quis organizar aquilo que o Singer tinha escrito sobre o foco na questão urbana. Para começar, a tese de doutorado dele, que é um livro há muitos anos esgotado, então aí eu peguei um capítulo sobre São Paulo, e tendo outra referência, que era justamente o livro Globalização e Desemprego, em que ele mostra, né, ele pega a cidade de São Paulo para contextualizar essa situação do desemprego. Então, eu começo a ver assim, uma parte assim, de um fio condutor de um autor que está entendendo as dinâmicas do capitalismo global e do capitalismo brasileiro, sentindo muito esse pulso, e esse pulso passando
pela essa grande cidade que é São Paulo e sua região metropolitana, e, ao mesmo tempo, a hora que ele entra na questão da economia solidária, ele atentamente olhando para iniciativas que a irmã Lourdes Gil falou e conhece muito bem, que são, entre aspas, o oposto da cidade. Né? Os povos e comunidades tradicionais, os movimentos camponeses, os artesãos, e todos os, entre aspas, também marginalizados do capitalismo, como os catadores e catadoras e tudo, que é o olhar dele do que ele chama dos interstícios do capitalismo, onde que pode brotar o novo. Então, eu vi aí uma confluência entre os meus antigos temas de pesquisa, que, né, eu sigo uma perspectiva para olhar para camponês como sendo um modo de vida que nunca foi capitalista e que é explorado e sofre a pressão do capital, mas em si tem uma lógica de produção e de modo de vida que não é a lógica do capital. Então eu vi nesse momento assim, podendo dialogar com ele, porque daí nesse livro eu fiz essa compilação de artigos, alguns que ainda são publicados em livros, outros que já estavam esgotados, poder organizar tudo isso e aí fazer uma entrevista com ele e trazer esse diálogo entre campo e cidade. Acho que isso foi... E a perspectiva do desenvolvimento é justamente essa, né? Ele é um autor que está pensando o desenvolvimento num país e na América Latina subdesenvolvida nos anos 60 e pensando mesmo no desenvolvimento do modo de produção, como que isso vai avançando e que gera necessariamente essas contradições e que não vai se resolver no modo de produção capitalista. Então, no caso, os problemas da urbanização e da falta de moradia não são resolvidos. Mas se não tiver desenvolvimento, também pior ainda. Só que aí ele começa esse momento aí da economia solidária em que ele coloca o desenvolvimento solidário. Ele fala, se contrapondo ao modo de desenvolvimento capitalista, o modo de desenvolvimento solidário. Enfim, acho que é isso para comentar a sua questão. Ótimo, Marcelo. Então, por fim, né, a gente sabe que o Possinge, ele dedicou aí uma parte da sua vida ao estudo da economia solidária, né? Então, até você já trilhou um pouquinho esse caminho agora nessa resposta. Na sua opinião, qual o maior legado do Possinge para a economia solidária, né? E quem foram os intelectuais, né, mais próximos dele nesse período que contribuíram e influenciaram o pensamento dele nessas formulações que ele teve aí sobre a economia solidária, né? Que a gente, né, quando a gente vai estudar a economia solidária, não tem como não passar pelo Possinge. Ele é o autor central no debate, né, nas formulações, né? Então, se tu pudesse falar um pouquinho, você que acompanhou, né, um pouco esse processo, pudesse falar um pouco sobre qual é esse legado dele para a economia solidária e quem foram as pessoas que influenciaram bastante aí Bom, começando pelo legado da economia solidária. Aí, bom, é muita coisa para falar em pouco tempo, assim. Vou tentar sintetizar assim um pouco de cabeça e aí vai ficar muita coisa fora e muitas pessoas, muitos intelectuais assim que talvez eu não procure não me ater muito a nomes para justamente não deixar muita gente de fora. O que eu vejo, primeiro, ele é um autor que uma das características principais, entre várias boas características dele, é sempre conciliar uma grande elaboração crítica teórica com uma análise da prática e essa dialética entre teoria e prática. Então, a hora que ele percebe, ele entra nesse tema da economia solidária, ele entra como falando assim, estou fazendo um resgate da economia solidária, estou fazendo um resgate do cooperativismo que está lá em 1848 no movimento operário inglês e no pensamento dos autores e dos militantes do movimento operário inglês e
ditos socialistas utópicos. Então, ele vai retomar esses autores, mas sempre também seguindo a sua referência no Marx, né? Marx e Engels. Mas ele também, muito antenado, ele tá vendo e está ouvindo aquilo que a Caritas está fazendo, aquilo que a Anti-AG estava fazendo. Aliás, eu conheço pouco essa história, conheço mais de conversa do que de leitura. E aí ele fala assim, olha, mas isso que vocês estão fazendo tem um nome. E começa a sistematizar esse nome, e pensando justamente como alternativa. Alternativa àquele desemprego estrutural, que ele chama, isso é um desemprego para sempre, da estrutura dessa nova fase do capitalismo. Então, se não tiver outras formas de geração de emprego e renda, vai estar fadado a ter um exército cada vez maior de pessoas vivendo num limbo. Então, ele está sempre pensando alternativas, assim como ele pensou as câmaras setoriais, assim como ele pensou, durante os picos de inflação, uma alternativa à inflação que fosse também estrutural e não as soluções monetaristas. Então, ele está sempre pensando por aí. De autores, eu acho que ele também, assim, a gente fala com ele assim, dele como sendo um grande intelectual, e sem dúvida e a gente ouve a irmã Lourdes Gil falando dele, a gente fala assim, nossa, ele é uma pessoa fantástica, e é mesmo, também, é claro, senão não estaria fazendo um instituto. Mas eu acho que também essa característica de ser essa pessoa grande é ter se cercado de pessoas grandes também. Então, acho que não só são intelectuais, mas são as pessoas que estão fazendo, né, os bancos comunitários, as fábricas recuperadas, as feiras de economia solidária, os povos e comunidades tradicionais, assim, que ele começa, a partir do momento em que ele chega nas Senais como secretário nacional de Economia Solidária, a oportunidade, por meio de políticas públicas, fazer toda essa junção de todo mundo que estava fazendo de forma esparsa por aí, a economia solidária. Agora, tem amigos que estudam a obra do Singer e estão vendo assim, uma forma de que ele, além do Marx e Engels, ele sempre foi muito influenciado, desde jovem, pela Rosa Luxemburgo, pensando justamente a coexistência de diferentes modos de produção, que é algo que também está no Marx. Então, ele, como se fosse, ao longo da história dele, ele sempre pensando nesses desdobramentos, assim, que ele olha a economia solidária por esse olhar, né, de que ele fala dos interstícios do modo de produção capitalista, em que brotam iniciativas e outras que não são capitalistas, que o capital vai brigar para se apropriar, e essas iniciativas vão brigar para resistir e continuarem sendo não capitalistas. Agora, tem pessoas assim também que eu acho que é importante destacar, que estão juntos, sempre estiveram juntos com ele nas incubadoras de cooperativa, nas Senais, no partido, sempre pensando junto com ele, sendo interlocutores, e sempre sendo interlocutores que colocavam ele no desafio de pensar, né? Faziam provocações, e era o que ele gostava, e que ele gostava de fazer com os outros também. Bom, acho que eu vou parar por aqui para não me estender muito. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Muito bom, né, ouvir falar sobre o Paul Singer. Então, agora a gente vai chamar o nosso se eu pudesse só dar uma palavrinha, bem rápido, não vou me estender. Eu queria, assim, destacar nessa fala também do Marcelo, o trânsito livre que ele teve nos ministérios, enquanto secretário nacional da Economia Solidária. Eu acredito, na minha avaliação, não conheci tantas outras figuras, mas foi a pessoa que mais liberdade teve de, em qualquer ministério, qualquer horário do dia ou da noite, falar com o ministro, falar com a equipe, dizer,
este ministério precisa ser parceiro da economia solidária. Olha, se nós vamos lembrar, até os ministérios mais diretistas, vou dizer assim, eles foram parceiros. Então, é algo que fica na memória, fica na história e que para nós é muito... E ele teve muito respeito também. Eu pude estar presente em 2010, quando foi lançado a Lei Nacional do Comércio Justo. O presidente Lula chamou ele fez a fala, e foi um evento assim, lá no Palácio do Planalto, mas tem muito respeito. Então, eu queria só destacar, porque isso estava no sangue dele, esse respeito, não pela idade. Um outro respeito, Marcelo, quero dizer também, vocês perceberam, mas assim, ele não aceitava muita agenda no final de semana. Por quê? Ele disse, não, no fim de semana, minha companheira me exige em casa, e eu vou para casa. Isso foi lindo, gente. Falou muito para nós com a idade de um casal velhinho, né? Ele, fim de semana, passar junto. Tá certo, Marcelo, ou não? Então, aquilo também foi algo que nos emocionava muito. Porque ele tratava, vamos supor, ele vinha quinta-feira para Santa Maria. Ele ficava na feira, sexta e sábado à noite ele voltava, para estar junto com sua companheira, com sua família, em casa, em São Paulo. Ótimo. Então, agora a gente vai chamar aqui o Marcos Antônio, né, nosso colega e presidente da Federação Nacional dos Estudantes de Economia, da FENECO. Então, é uma satisfação te ter aqui também, Marcos. Né? Então, há 8 anos ele coordena um programa, né, de combate à extrema pobreza e redução de vulnerabilidades sociais, projeto Crise Sálida. Né? Através dessa iniciativa, ele ajudou a combater, né, ele e o grupo, a extrema pobreza e reduzir a vulnerabilidade social de milhares de pessoas na região metropolitana de Goiânia. Então, vou trazer aqui logo uma pergunta, Marcos, uma pergunta geral aqui para ti. Como surgiu essa iniciativa do projeto? Né? De que maneira o projeto, você entende que ele conseguiu chegar de fato nas pessoas, fazer a diferença, né? E para ajudar as pessoas a superar a realidade de extrema pobreza, né? Então, eu queria que tu me respondesse um pouco, falasse um pouquinho sobre o projeto, assim, e como tu entende, né, essa história de como ele surgiu e como tu entende que ele conseguiu, de fato, alcançar seu objetivo. Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando. Eu fiz assim, viu, mas não foi para você não, tá? Porque eu estou no ambiente aqui com outros colaboradores aqui, e eles olham, vocês fazem, aguenta a mão aí um pouquinho, agora a gente vai participar de uma singela contribuição nesse banquete que tanto a irmã já colocou, quanto o colega que me antecedeu aqui. Eu vejo muita sinergia nessa coisa do legado do Paul Singer, né? Que esse legado pode ser experimentado pela exposição teórica, né? De como ele fazia isso, de como ele fez isso, contribuiu isso, e também de como ele realmente nos ajudou a falar assim, olha, isso aí que vocês estão fazendo na prática tem nome e tal. Então, estou respondendo a pergunta de trás para frente, porque é assim que eu te respondo. A gente tinha um grupo de amigos aqui, jovens, todos, em sua maioria, alguns eram estudantes, outros ainda nem universitários eram, e a gente falou assim, nós precisamos encontrar uma forma de manifestar as nossas indignações, a sinergia das nossas indignações de uma maneira positiva. Eu sempre conto isso assim, porque tem um detalhe importante dessa conversa, porque assim, a gente tinha tido uma noite nesse encontro de amigos, onde a gente tinha falado mal de político, mal de professor, mal de padre, mal de pastor, e aí não tinha esperança para ninguém, era só um niilismo puro e simples. E aí eu fiz essa provocação, eu disse, olha, gente, eu acho que, beleza, a gente tinha que terminar isso aqui com uma energia um pouco mais para cima. O que a gente pode fazer, então, diante do que a gente está vendo, diante do que a gente está criticando, que nós podemos traduzir na prática e tudo isso, né? Esses valores, esses princípios que a gente, de certa forma, tem estimado e sente falta em tudo que a gente criticou aqui. E aí, a partir dessa provocação, a gente saiu com uma agenda, vamos procurar alguma coisa para a gente fazer. E houve quem dissesse que não tinha nada para fazer, que a gente tinha que escolher uma comunidade na África, uma comunidade pobre no Nordeste. Eu falei, não, gente, não é possível
que a gente não tenha alguma agenda para a gente se envolver e nos ocuparmos dela aqui na nossa região. À medida que a gente foi em busca disso, num prazo muito pequeno de tempo, aí pouco mais de 40 e poucos dias, nós nos deparamos com uma comunidade que vivia no lixão de Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia é uma cidade toda conurbada com Goiânia, é uma cidade de 600 mil habitantes, é uma grande cidade brasileira, está entre as 50 cidades brasileiras, melhores cidades brasileiras para se investir, ao mesmo tempo que se encontra no G100, que é o grupo das 100 cidades brasileiras com maiores vulnerabilidades sociais. Então, a gente fez uma visita para essa comunidade e encontrou um grupo de 174 famílias que viviam do que hoje nós aprendemos a chamar de geoeconomia do lixo, vamos poder dizer assim, porque mesmo as famílias que não necessariamente moravam ali da cerca para dentro no lixão, eram afetadas pela dinâmica do lixão, pela dinâmica ambiental do lixão, pela dinâmica econômica do lixão e por todos os conjuntos de vulnerabilidades que eram alimentados por aquele desmazelo, por aquele desmantelo ali, né? E aí a gente viu aquilo, para muita gente aquilo foi um choque, falou assim, eu não acreditava que existisse uma realidade dessa aqui tão perto da gente. E a gente começou a trabalhar, vamos fazer alguma coisa, gente, por essa comunidade. Como era todo mundo assim, muito jovem, sem muita instrução, sem muita formação, nós começamos a fazer aquilo que estava ao alcance da nossa mão. Bom, vamos arrecadar alimentos. Então, nós começamos a arrecadar alimentos e uma vez ao mês a gente ia entregar esses alimentos lá. No primeiro mês, a gente chegou lá entregando 10 cestas. No quarto mês, a gente estava entregando 1,5 toneladas de alimentos para essas famílias. Então, a gente começou a mobilizar. Só que também, junto com esse quarto mês, veio uma crise. E veja que o nome do projeto é Crisálida. E aí eu já vou me encaminhando para finalizar de vez a tua resposta. Eu vejo que o nome do projeto é Crisálida, né? Porque são crises que provocam transformação. Né? Ele se refere ao estágio onde a lagarta, no seu processo de transformação, está sofrendo a sua mais intensa crise. E a gente fala, olha, não é só sobre se transformar, há um processo de transformação. A gente não chega numa comunidade e diz, olha, é isso que vocês precisam fazer para se transformar. Primeiro, a gente não tem essa autoridade. A gente chega lá, vive com essa comunidade as suas crises, sofre as crises junto com ela e, a partir disso, nós vivenciamos um processo de transformação que a gente sintetizou num caminho. A gente leva a informação, ajuda as pessoas a formar conhecimento com essa informação e, junto com isso, a própria comunidade, o próprio processo vai apresentando para a gente os agentes de transformação. Por isso que a gente fala que é crisálida, informar, formar e transformar. Então, naquele quarto mês, eu chamei esse grupo de amigos e falei, olha, gente, tem sido muito bacana o que a gente está fazendo aqui, a gente tem socorrido as necessidades imediatas dessas pessoas, mas isso não transforma o paradigma de pobreza onde essas pessoas estão inseridas. Então, eu acho que ou a gente deve tentar reelaborar a nossa atuação e construir um projeto, uma alternativa que, de fato, mude as estruturas dessa comunidade, ou então é melhor a gente tirar um pouco a mão disso, porque isso a gente vai lá e é uma gota no oceano. Às vezes, se a gente deixar, a própria crise vai produzir um conjunto de indignados que, então, vai liderar essa comunidade para sair dessa condição. Alguns colegas falaram, olha, eu acho que você está indo longe demais, acho que está ficando maluco, a gente só pode se envolver com essas coisas até quando a gente não se envolve emocionalmente, você já está querendo dar um passo muito além. Mas houve mais uma meia dúzia de loucos que toparam o desafio comigo e a gente começou a estudar. Eu estudava engenharia civil e a realidade dessa comunidade, dado também o meu background, que eu venho da pobreza, né? Minha mãe é uma manicure, meu pai era um operador de forno cerâmico. E eu falei assim, isso me ajudou a me conectar, foi a minha própria crise. Eu falei assim, olha, eu não posso ter uma formação que responda só às minhas necessidades, mas eu preciso de uma formação que me ajude a exercer melhor a minha função social com as pessoas. Daí foi que a gente liderou esse processo e criou esse grupo de pessoas, então, que saiu, resolveu criar um programa de combate à extrema pobreza, né? Um conjunto de ações que viraram o nosso programa de combate à extrema pobreza, que é o programa Crisálida, né? Daí nós conseguimos criar 2 cooperativas de catadores de material reciclável, fizemos um conjunto de esforços com o poder público, o poder judiciário, e conseguimos fechar a sociedade civil,
conseguimos fechar o lixão, criar um programa de coleta seletiva que depois virou lei de coleta seletiva municipal, e daí a gente foi conduzindo aí para um conjunto de ações que viraram o que é o programa Crisálida hoje. Obrigado, Marcos. Para a gente tentar, já dando um encaminhamento aqui, que a gente está com horário meio apertado, né? Então, eu queria que tu falasse rapidamente aí do livro que você é autor, né? O Dia que a Terra Voltou a Sorrir, né? Que é um livro que vai trazer conceitos de economia solidária, uma linguagem tendo como objeto, né? Buscando ali a juventude, as crianças, né? Então, tentar passar esses conceitos para as crianças. Então, se pudesse falar rapidamente do livro e né, como surgiu essa ideia de fazer esse livro, né, para as crianças sobre economia solidária. Bom, o livro acontece sobre todo esse background do Crisálida, né, sobre esse pano de fundo aí do Crisálida, da nossa trajetória, mas ele tem 2 agentes catalisadores. O primeiro deles é a pandemia, né, e o segundo deles é o chamado do Papa Francisco aos jovens economistas, ativistas de todo o país para a economia de Francisco, né? Que aqui no Brasil o movimento chama de economia de Francisco e Clara. Eu estava entre os jovens que foram selecionados para o encontro da economia de Francisco e nós queríamos levar um pouco das experiências que a gente tem desenvolvido no Brasil para esse debate mundial, né, de projetos e ações que podem nos ajudar na elaboração de uma economia que seja mais justa, mais solidária e mais sustentável. E com a pandemia, veio a primeira suspensão do encontro, né, que foi um adiamento. Então, muita gente teve que lidar com uma frustração enorme, né? Mas todos fomos forçados a compreender aquilo que nós estávamos vivendo como pandemia, né? À medida que a gente foi enfrentando a pandemia, especialmente no Brasil, eu fui entrando numa crise, e eu acho que deve ser uma crise que muita gente deve ter vivenciado também, que nós fomos colocados num debate nacional que eu acho que é cruel. Era um debate sobre se a gente devia salvar vidas ou salvar a economia. Ele é cruel intelectualmente falando, porque quem conhece um pouco da economia sabe que as coisas não funcionam dessa maneira. E é cruel também emocionalmente falando, porque para as pessoas que não conhecem o debate econômico e são a favor de salvar vidas, também são colocadas num debate muito superficial. Então eu falei, bom, será que a minha geração está condenada, meu Deus? Então, talvez ela pode ser corrigida, mas talvez não pode ter sua consciência transformada. Existe uma série de limitações nesse processo. Então, eu falei, eu preciso conversar com quem está vindo, porque talvez quem está vindo tenha mais abertura para uma transformação da natureza do seu pensamento, da transformação da sua consciência. E aí eu convidei uma jornalista muito competente, que é a Paula Fernandes, lá de Belo Horizonte. Ela já tinha uma experiência com livros. Falei assim, olha, sei que nós estamos no meio da pandemia, eu estou numa crise aqui, e queria saber se você não topava um desafio comigo, escrever um livro de economia solidária para as crianças, onde a gente pudesse falar para a meninada que está aí, que já são pequenos cidadãos, que existem outras economias possíveis e que eles pudessem, então, já crescer mais familiarizados, ambientados com isso e sendo adultos, já participando economicamente ou intelectualmente ou com a sua atividade, né, com o exercício das suas atividades, eles possam nos ajudar na construção dessa nova economia, dessa nova sociedade. Ela é muito alegre, topou o desafio. Nós ficamos aí entre 2020 e 2021 trabalhando nesse material, escrevendo sobre isso, e virou esse material chamado O Dia que a Terra Voltou a Sorrir. Também era uma forma de eu falar assim, bom, se o encontro do Papa Francisco não acontecer, eu quero que esse material vire a nossa contribuição efetiva sobre esse debate da economia de Francisco e Clara também. Tanto que eu não queria falar, mas vou falar para instigar a curiosidade de vocês. Nós temos 2 personagens principais, quem está me olhando aí talvez consiga ver, que é esse rapazinho aqui que se chama Francisco, numa alusão clara ao chamado do Papa Francisco, e esse cachorrinho aqui, que é um personagem espetacular. Todos os personagens são pessoas reais, então, assim, são alegorias de personagens reais. E tem uma história aí onde a gente conta que, dados algumas determinações e dado uma nova compreensão, nós podemos fazer a Terra voltar a sorrir desse mar de tristeza que ela vem vivendo em meio ao desmatamento, ao desequilíbrio do crescimento econômico sem respeitar o desenvolvimento sustentável, a pobreza,
a desigualdade social e uma série de outras coisas. É um convite para jovens, é para crianças especialmente, mas com certeza é uma leitura boa para os adultos também, que é um resgate aí de uma maneira mais pura, lembrarmos que é possível nós fazermos a Terra voltar a sorrir e construirmos uma sociedade que seja, como eu tenho dito, mais justa, mais solidária, mais fraterna e mais sustentável. Muito obrigado, Marco Antônio. Parabéns pelo livro, pela iniciativa, né? Acho fundamental, né, nesse momento. E estou muito instigado em querer ver esse material, conhecer. Vou falar com a Denise aí, nosso Conselho Federal, entrar em contato, porque eu também quero, né? Então, agora a gente vai falar que hoje é um dia de comemoração, né? Uma data especial, Dia da Economia Solidária. A gente aqui o tempo todo lembrando do Paul Singer, né? O grande Paul Singer. E a gente tem uma boa notícia também aqui no sistema COFECOM-CORECOM, né? Que foi a criação do Prêmio Paul Singer, né? Então, o COFECOM, né, em sua plenária, aprovou recentemente a criação do Prêmio Paul Singer de Boas Práticas Acadêmicas, né? Uma iniciativa do Conselho Federal junto com o Instituto Paul Singer, né? Então, uma parceria que nasceu aí e espero que a expectativa é que vai gerar muitos frutos. É apenas um primeiro projeto, né, que a gente está fazendo aí em parceria, né? Então, essa premiação tem o objetivo de reconhecer, né, e incentivar boas práticas, né, em economia solidária, né, na formatação de projetos de extensão, né, incubadoras de empresas, né, e etc. E para a gente falar um pouco mais, né, falar um pouquinho mais sobre esse prêmio, aí eu vou chamar aqui a nossa vice-presidente, a Denise Cassama, né, que é a nossa vice-presidente do Conselho Federal de Economia, para falar um pouco aí. Ela é vice-presidente do COFECOM e também coordenadora do GT de Responsabilidade Social e Economia Solidária do COFECOM. Então, ela que coordena aí essa rede que a gente vem aí tentando formatar, né, dentro do sistema COFECOM-CORECOM. Então, eu gostaria que a Denise falasse um pouco para a gente sobre esse prêmio, sobre essa ideia. Então, é contigo, Denise, por favor. Ok. A ideia de criar uma atividade prática para os estudantes de economia não vem de hoje, né? Então, é uma demanda. A gente sabe que o curso de Ciências Econômicas é um curso de base bastante teórica e pouco prática. Então, desde que eu assumi também a coordenação da Comissão de Educação, a gente ficou pensando nisso, e com a criação do GT de Responsabilidade Social e Economia Solidária, a discussão veio, e por que não em economia solidária, né? E por que não mostrar para as futuras gerações de economistas que economista não é só mercado financeiro ou só dar aula, né? Que ele efetivamente precisa contribuir com o processo de desenvolvimento do país, da região. E esse prêmio ele foi uma construção coletiva, onde todos os participantes lá do GT deram a sua contribuição, então não posso dizer que é um filho meu, mas sim um filho nosso. Mas sem dúvida, né, a feliz parceria aí, nos cruzamos, graças ou culpa da Marcela Vieira. Eu conheci o Marcelo, e o Instituto Paul Singer gentilmente cedeu o nome, né, para a gente poder chamar o prêmio de Paul Singer. É uma forma da gente também honrar aí as lições do grande mestre. Oi. Então, Denise, aí como professora, né, eu gostaria também que tu falasse um pouquinho, né, para a academia também. A gente que está na academia, a gente sabe das dificuldades que a gente tem no processo de formação, né, dos jovens, etc., né? Inclusive, eu chamei meus alunos para assistir essa live, depois eu vou cobrar, né? Vou cobrar um resumo do que foi dito aqui. Então, falar um pouquinho sobre a importância dessa premiação, né, enquanto docente, né? Como você pensa que isso pode interferir positivamente no processo aí de docência, de trazer os estudantes para a atividade prática mesmo? Fala um pouquinho aí. Sim. Comentei, há uma carência muito grande, né, de atividades práticas, poucos projetos de extensão, né, principalmente faculdade privada, é muito mais difícil você enxergar isso, né? E a própria questão da economia solidária, que ela não é
tão discutida no curso quanto deveria, né? E a gente está vendo que o momento hoje, principalmente o momento de agora, realmente, da gente tentar se recuperar da pandemia, onde muitos pais de família, mães de família, ficaram desempregados ou tiveram a sua renda reduzida por conta de atividades econômicas que pararam, reduziram ou deixaram de existir. A economia solidária ela se apresenta assim efetivamente como uma alternativa, né? Sou costureira, vou me juntar com outras colegas costureiras para a gente poder juntos numa cooperativa poder fazer produzir em escala, atender o mercado. Então isso é importante e é importante a participação de economistas nessa seara para poder ajudar a orientar esses processos, ajudar efetivamente eles gerarem resultados para os seus participantes, né? E nada mais correto e digno de começar isso na universidade, né? Ensinar os meninos e meninas aí dos cursos de economia pelo Brasil a importância, a relevância do papel nosso como economista neste processo aí. E isso seguramente está contribuindo com o desenvolvimento do país, né? Estamos gerando renda. Sim, Denise. Aqui no Maranhão, inclusive, né, a gente faz parte aqui do Conselho Regional de Economia, a gente foi demandado recentemente, alguns meses atrás, né, por uma comunidade rural, para falar de uma associação de moradores, né, um pouco sobre a palavra que sempre vem é empreendedorismo, né? Então, a gente foi lá, a gente falou de empreendedorismo, a gente falou do empreendedorismo solidário, né? A gente trouxe as bases da economia solidária e fez um trabalho bem interessante, né? Que a gente pretende também continuar. E eu acho que isso é importante, isso que tu fala, né? Do economista, do estudante que está ali, tem ali na sua comunidade, né? Uma série de pessoas ali passando uma dificuldade, mas uma faz isso, outra trabalha em outra atividade. Conseguir perceber, né? As conexões que existem, como é possível, através de um processo orientado, né, criar aí uma sinergia que leve à geração de renda, a uma nova dinâmica. Então, acho que isso é muito interessante. Espero que esse prêmio ele não seja apenas, ele seja, de fato, apenas um pontapé, para a gente poder, a partir daí, erguer vários projetos, né, incentivar através do Conselho Federal, dos conselhos regionais, do Instituto Polsinge, que eu acredito que tem muito trabalho a fazer, né? E uma grande responsabilidade, falo novamente, né? Então, e a gente se coloca à disposição, né? Os conselhos regionais, o Conselho Federal, para estar construindo juntos, né? Então, acho que hoje, né, eu quero parabenizar todos que falaram aqui, o Marcelo, o Marcos, a irmã Lourdes Gil, que trouxe uma energia muito, muito boa. Quero muito conhecê-la, não lhe conheço ainda, que eu tenho certeza que a sua energia vai me contagiar, né, para a gente poder fazer mais aqui também no Maranhão, conseguir se inserir melhor. Então, eu vou passar a palavra agora para as considerações finais, né? Começando aqui, vou começar de trás para frente. Começar com o Marco Antônio, depois a gente passa para o Marcelo e depois para a irmã Lourdes. Você, Marco Antônio. Bom, obrigado a todos e todas que nos acompanharam, que vão assistir essa live mais para frente também. Obrigado ao Conselho Federal de Economia pelo privilégio de participar dessa live. Para mim é uma honra enorme no Dia Nacional da Economia Solidária, né, poder dar uma singela contribuição aqui com tanta gente de envergadura aí, poxa, com uma história de contribuições extraordinárias. E entre elas eu queria deixar os meus cumprimentos à professora Denise Cassama, que eu conheci logo que assumi a presidência da FENECO, conheci ela nos corredores do Conselho, lá militando pela economia solidária. Eu quero agradecer, professora, pelo seu trabalho, pelo exemplo que você nos deu, né, pelas oportunidades de compartilhar que você sempre teve. Então, a sua postura sempre nos inspirou muito. Eu queria deixar esse muito obrigado registrado nesse Dia Nacional da Economia Solidária e dizer que esse prêmio é um sonho, que quem é estudante e quem já foi sabe dessa dificuldade de você conseguir experimentar as ciências econômicas, o que é fazer economia, vivenciar todo aquele acúmulo de conteúdo que às vezes
é colocado, mas às vezes é despejado em sala de aula. E isso representa a crise para muitos estudantes. Então, eu queria muito estender de novo esse cumprimento à professora Denise, que liderou esse processo, ao Conselho Federal de Economia, porque essa oportunidade de contemplar prêmios e projetos na área da extensão universitária ainda é uma coisa muito rara no Brasil. Então, essa iniciativa do Conselho é muito bom, porque estimula a participação dos estudantes na formação complementar a partir da extensão universitária. E tenho certeza que vai sair muita coisa boa já foi feita, então a gente vai começar apenas a conhecer isso a partir desse prêmio. Então, parabéns ao Conselho, parabéns à professora Denise. Eu espero que os estudantes que serão contemplados com isso reconheçam a importância disso aí logo mais na frente. E sobre o dia e a data específica de hoje, eu queria dizer a todos e a todas que nós estamos vivendo tempos muito difíceis na economia, na conjuntura econômica do nosso país, mas também na conjuntura social do nosso país, no pensamento, no espírito das pessoas. Eu não sou dos mais otimistas, mas eu sou como Ariano Suassuna, que costumava se definir como um realista esperançoso. Então, de fato, nós estamos vivendo dias difíceis, mas eu acredito que com a nossa postura, com a nossa determinação, com o nosso trabalho, nós podemos viver dias melhores, nós podemos fazer a Terra voltar a sorrir, desde que a gente não deixe de ser guiados pelas nossas esperanças, né? Então, eu queria deixar essa contribuição e dizer, olha, a economia dominante, o sistema econômico dominante hoje pode ser, às vezes, sufocante, mas é com a nossa experiência, a partir das nossas realidades, com as nossas contribuições, que nós podemos ir, de certa forma, subvertendo isso e criar, mostrar para todo mundo do nosso contexto, da nossa realidade, que outras economias são possíveis. Então, eu queria deixar essa reflexão, finalizando com o Belchior, né, poeta, cantor nordestino, que dizia que amar e mudar as coisas lhe interessava mais. Então, esse é o meu convite a todos, que amar e mudar as coisas nos interesse mais nos dias de hoje e que seja essa a tônica da vida de cada um de nós. É possível construir uma nova economia e um país que seja mais justo, mais solidário e mais sustentável. Obrigado a todos. Obrigado, Marco Antônio. Eu vou passar logo a palavra para a irmã Lourdes, que eu sei que ela tem um compromisso agora, né? Então, com você, irmã Lourdes. Isso, nós já vamos estar iniciando logo mais a reunião do Fórum Brasileiro e depois tem mais uma reunião. Então, dizer assim, muito obrigada a todos que aqui participaram, também os alunos, muita energia, muita alegria. Você que coordenou, viu, esse momento. Um grande abraço para a professora Denise e muito obrigado a todo o conselho que também me concedeu a honra de ter esse prêmio da Mulher Transformadora 2020, e sempre digo assim, o prêmio não é para a gente, o prêmio é para o coletivo. Foi isso que eu fiz aqui, a gente fez um movimento muito grande, depois teve aquela live da entrega, né? Depois veio o prêmio pelo correio, e dizia assim, agradecer também ao Marcelo, a todos que aqui estavam, e me valho nesse momento de uma frase também de Madre Teresa de Calcutá, que fez a diferença pela sua passagem por essa terra, quando ela falava assim, a nossa ação representa uma gota no oceano, mas se essa gota faltasse, o oceano seria menor. Então, gente, quem está aqui, quem está lutando por uma causa, por muitas causas, vamos cultivar nossa gota e fazer que muitas gotas no mundo se multipliquem para que o mundo seja, de fato, mais possível, a economia seja mais solidária, e que esse outro mundo possível que o próprio Fórum Social Mundial afirmou há 20 anos atrás, dizer, é sim um outro mundo possível se nós, cada um fizer a sua parte. Eu agradeço, desejo para vocês um bom final de ano, um Feliz Natal, um venturoso 2022, com muita coragem e aquilo que falei antes, com muita teimosia profética. Nunca entreguemos o ponto. Nós temos aqui uma passagem, por essa terra é curta, sempre digo para Deus, 100 anos é pouco, eu quero viver mais, e que a gente, de fato, possa fazer nossa parte. E fazer como fez o professor Singer, né, sua idade avançada, sua família, e agora esse Instituto também, Paulo Singer. E esse Conselho Federal da Economia, que está inventando, viu, Denise, cada pouco uma coisa nova. Eu tenho certeza que vocês estão contribuindo muito também para mudanças no Brasil, especialmente focando a juventude, mas não só, focando os economistas, que é uma classe não tão fácil, né?
Não sou economista, mas eu sei que especialmente na academia, é difícil eles entender essa questão da tal de economia solidária, né? Mas não é impossível, está havendo muitos frutos. Um grande abraço e muito obrigada. Eu vou pedir licença para sair e já vou entrar na outra live agora do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Irmã, Parabéns por esse dia festivo. Irmã, antes da senhora ir, ano que vem nos aguarde. Nós vamos levar uma caravana de economistas aí para ajudar na feira. Ótimo, bem-vindos, já desde já. 13 Obrigado, a 15 de julho de 2022. Um abraço. Eu quero ir também. Está convidado, muito convidado. Agradeço a irmã Lourdes Dil, né, que traz essa energia, né, tem todo esse trabalho aqui. Agora eu passo a palavra para o Marcelo Gomes Justo, né, nosso aqui, parceiro aqui do Instituto Paul Singer, que também hoje esteve aqui conosco, uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. Com você, Marcelo. Obrigado, Ferdinand. É um prazer ouvir a irmã Lourdes Dil e foi um grande prazer também ouvir o Marcos Antônio, que eu já conhecia a história justamente aqui pela COFECOM, a história do projeto Crisálidas e do livro. Já li o livro, é muito legal e a gente estamos juntos nisso. E agradecer imensamente a COFECOM e a Denise, porque quando eu e a Helena começamos a elaborar esse projeto de ter um instituto em homenagem ao pai dela, que é muita responsabilidade, como você fala, Ferdinand, e muita responsabilidade na hora que a gente pensa assim, como estruturar, né, uma coisa, uma situação, uma organização dessa, e a gente pensou justamente em ter um prêmio que incentivasse as iniciativas de economia solidária. E pelos caminhos da vida, justamente conseguimos fazer junto com a Denise, com o GT de Economia Solidária do COFECOM, e foi algo que a gente já está terminando esse primeiro ano já com essa conquista. E justamente é algo para incentivar, como o Marcos também destacou, é para incentivar os estudantes de economia a ir por essa seara da economia solidária. E, por fim, destacar que a economia solidária, assim como tudo, né, toda a dinâmica social, depende de políticas públicas. Então, foi muito importante ter uma Secretaria Nacional de Economia Solidária ao longo de 13 anos, foi fundamental. Mas o que eu vejo também como legado desse período do Singer no governo federal foi agora poder estar em contato com milhares de iniciativas pelo Brasil inteiro que estão espalhadas e ficaram enraizadas, mesmo abatidas por causa da falta de economia solidária e por causa desses golpes sucessivos que a gente viveu, elas estão resistindo e agora ganhando novo fôlego. Então é isso. Muito obrigado por essa oportunidade. Um forte abraço e espero que tenha vida longa o prêmio Paul Singer de Boas Práticas Acadêmicas. Muito obrigado, Marcelo. Então, agora eu passo a palavra para a nossa anfitriã, nossa vice-presidente do nosso Conselho Federal de Economia, a economista Denise Cassama, para fazer o encerramento dessa live. Com você, Denise. Teu microfone. Agora foi. Vamos lá. Muito obrigada. Hoje, lições muito inspiradoras. Irmã Dil já saiu, mas eu ia dizer que quando eu crescer, eu queria ser igual a ela, né? Porque aquela freirinha que a gente assiste nos filmes aí, por aí, não tem nada a ver com a irmã Dil. Mas é um exemplo a ser seguido, assim como o Marco Antônio, aí tão jovem, já se lançando aí pela seara da economia solidária. Eu queria até registrar que o projeto Crisálida ele serviu de inspiração para o prêmio Paul Singer, né? Quando a gente começou a pensar na ideia do prêmio, a gente foi lá visitar, conhecer pessoalmente o projeto Crisálida e gostamos muito da experiência, né? Foi daí que a gente começou a bater cabeça para fazer o prêmio, e nessa construção coletiva que foi dentro do GT, saiu aí o prêmio. Espero que os estudantes que estejam nos assistindo se organizem para o ano que vem escrever seus projetos aí.
Faço justo. Então, queria agradecer, realmente estou feliz, estou emocionada, não só pelas histórias, pelo contexto, pela alegria de estar celebrando o Dia da Economia Solidária, como também hoje é minha despedida, né? Meu último evento enquanto conselheira federal e atualmente vice-presidente, porque meu mandato está acabando e faz parte aí do sistema a renovação. Então, desejar para quem for assumir excelente sorte, mas agradecer aí a todos pela oportunidade aí da gente poder estar trabalhando juntos os projetos. Como disse Irmandil, sempre é uma construção coletiva, né? E não individual. Obrigado, Denise. Então, a gente encerra por aqui, né? Tchau, tchau. Tchau, gente.